Olá, graça e paz a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Israel, sou membro da Igreja Batista Alvorada aqui em São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Essa é a escola bíblica dominical, quer dizer, não dominical nem online. E somos gratos, mais uma vez por estarmos nessa empreitada do ensino da Palavra de Deus. Você que não conhece ainda, assista o vídeo, E gostando, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação da Palavra de Deus. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por esta oportunidade de estarmos em Tua presença, Senhor. Falando a Tua Palavra, Senhor, e refletindo e internalizando no nosso coração a Tua vontade, Deus. Nos ensina a viver na vida prática a Tua Palavra, Senhor. Não por emoção simples, Senhor, mas em sinceridade de espírito, Senhor, em sinceridade de coração, nos ajuda a botar em prática a Tua Palavra, Senhor, sentindo aí todas as emoções envolvidas. Obrigado, Deus, por tudo, pelas Tuas bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje é a continuação da aula passada. Estamos trabalhando nessa escola bíblica, na classe de jovens e adultos, o estudo do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, já estamos trabalhando no capítulo 6, que é o relato dos 7 selos. Você que está chegando agora, talvez queira se situar. Nós dividimos o Apocalipse em 7 sessões. Estamos trabalhando na segunda sessão, que é a sessão dos 7 selos, que se encontra no capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1. Então, aí a gente encerra a sessão e faz uma retomada e continua na terceira sessão. Estamos trabalhando hoje o capítulo 6, que são o relato da abertura dos 7 selos do livro selado, no céu. Então já trabalhamos os 4 primeiros selos na semana passada e hoje vamos trabalhar o 5º e o 6º selo, para terminar o capítulo 6. Aqui no capítulo 6, como já dissemos antes, começa uma descrição de uma série de eventos de juízo contra a humanidade, São catástrofes religiosas, espirituais, naturais, políticas, econômicas. Tudo acontece quase que simultaneamente, gerando um caos catastrófico. Então, semelhante ao que Jesus adverte no sermão profético, registrado principalmente em Mateus capítulos 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21, Estamos traçando também um paralelo com o sermão profético de Jesus. Então, nessa comparação, os 4 primeiros selos, que trabalhamos na semana passada, eles correspondem aos 4 cavaleiros do Apocalipse, E vimos que todos os cavaleiros são sinais proféticos e não pessoas específicas, Respectivamente, nós vimos o primeiro selo, que é o cavaleiro branco, um paralelo no sermão profético em Marcos 13, versículos 5 e 6. Então Jesus começou a dizer-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e a muitos enganarão. Seriam sinais proféticos ligados às religiões, à consciência das pessoas. O segundo selo é o cavalo vermelho. Capítulo 13 de Marcos, continuando, versículos 7 e 8. Quando, porém, ouvides falar em guerras e rumores de guerras, não os perturbeis. Importa que assim aconteça, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Terceiro selo, cavalo preto, Marcos 13 e 8. E haverá fomes no plural, São várias fomes, vários períodos de fome na história, em vários lugares diferentes. Catástrofe natural, política, que se desdobra numa catástrofe econômica, Racionamento de recursos e alimentos, escassez, fome, miséria. Quarto selo foi o cavalo amarelo, ou o verde pálido, como a palavra em grego dá mais a entender, Foi traduzido por amarelo para a versão em português da Bíblia. Em Apocalipse 1:18, Jesus declara que tem a chave da morte e do inferno. Mas aqui ele dá autoridade para que o inferno e a morte executem uma intensa onda, de mortandade de corpos e almas. Tão grande que mata a 4ª parte da terra. 1/4 da terra, O nome do cavaleiro aqui é morte, e muitas almas irão ao inferno, que segue logo após a morte. Muitas pessoas se perdem, uma multidão de pessoas sendo perdidas.
E a cor dos cavalos representa a natureza da missão que eles irão executar, né? Sobre esses primeiros fatos, Jesus diz: isso será o princípio das dores. Marcos 13:8, né? Essa primeira etapa só são os princípios das dores. Os 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse. Os 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então hoje nós vamos trabalhar o quinto e o sexto selo, né? O quinto selo faz referência à multidão dos mártires no céu. E o sexto selo faz referência a um cataclismo escatológico, né? Vamos ver aqui partes por partes, né? Então, nessa primeira etapa, vamos ler aqui Apocalipse 6, versículos 9 a 11, que diz assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Então temos aqui o quinto selo. Os 4 primeiros selos, eles parecem ser um mal infligido pela própria humanidade, né? Auto-infligido. Só que agora o Senhor tira o pé do freio, né? Deus tira o pé do freio e, de fato, os homens acabam fazendo a si mesmos o que sempre foram capazes de fazer, né? Mas era o céu que refreava, né? Isso tudo. Os 4 cavaleiros, eles parecem ser agentes de provocação desses males auto-infligidos, né, pela humanidade. Eles intensificam isso, né? Mas, a partir do quinto selo, a motivação celestial começa a ser revelada, né? Começa a ser descrita a motivação por trás de tudo isso. Então nós temos aqui uma fúria, né, que parece estar sendo represada ali, né? Uma vingança desejada pelo céu. Um suspiro de ira antes da ira de fato ser despejada. Quando a pessoa está muito irritada, né, que ela dá aquele suspiro forte antes de despejar toda a sua ira, de revelar toda a sua raiva, né? Então parece ser aqui o primeiro suspiro da ira, né? Veja que no quinto selo não acontece nenhum fato na terra. É apenas essa ira sendo represada no céu, né? Mas pela descrição, né, fica implícito que a paciência de Deus age, né, para salvar mais alguns, né? É Deus se segurando, né? E segurando o céu também, né? Para que essa ira não seja despejada antes do momento certo, né? Antes do momento certo. Então continua a semelhança com o sermão profético de Jesus lá, como eu já falei, em Mateus 24, 25, você vai ver o sermão profético. Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, né? São os evangelhos sinóticos semelhantes, né? Então, essa fala de Jesus, lá no sermão profético, diz assim, ó: a semelhança com o sermão profético de Jesus fica evidente aqui e ainda é mais realista, porque Jesus, ele drasticamente inclui os seus apóstolos nesta lista de mártires que nós lemos aqui, né? Então, comparando uma passagem e outra, Jesus está incluindo os seus discípulos nesta multidão de mártires, né? Já era um aviso solene, né, do que viria pela frente. Marcos 13, 9, ó, versículos 9, versículos 12 e versículo 13, diz assim: mas olhais por vós mesmos, né? Ele para de narrar aqueles eventos, né, que correspondem aos 4 selos, e agora ele aponta para os discípulos e diz: mas olhais por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Aí versículo 12: um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente já pode ver aqui, tanto no sermão profético de Jesus como no Apocalipse, né, a descrição de certos adversários, né, que são chamados de adversários escatológicos da igreja e do Cordeiro, né? Satanás, né? A gente vai ver muito isso em Apocalipse. As religiões, né?
a política e a sociedade em geral, né? A perseguição ela é geralmente descrita com uma lógica de crescentes dores de parto, né? Essas dores são intermitentes. São intermitentes que logo elas se repetem cada vez mais e cada vez num menor espaço de tempo, né? Até que acontece o parto, né? Então muitas perseguições ao longo da história, né? Porém eram localizadas em diferentes lugares, diferentes épocas, por diferentes períodos de tempo, né? E elas crescem até se tornarem generalizadas na sociedade, né? Essa é o aviso solene das profecias bíblicas para a igreja, né? Essas perseguições vão aumentar e se generalizar, ao ponto de alcançarem um ápice, né? No período chamado de Grande Tribulação, que nós vamos ver com mais detalhes mais à frente, depois disso, em outras aulas, né? Vai ser algo nunca antes visto pela humanidade, né? Não vai ter precedente histórico para a Grande Tribulação, né? E onde eles vão estar sendo liderados pela manifestação máxima do anticristo, né? Essas perseguições são promovidas por vários anticristos ao longo da história, né? Mas no último tempo, nesse período chamado Grande Tribulação, essa perseguição vai chegar ao ápice, né? Liderados por um anticristo, o anticristo dos anticristos, né? Como diz o pastor Valtair Miranda, né? Que eu indico que vocês se inscrevam no canal dele, né? É o diretor do Seminário Batista Teológico do sul do Brasil, né? Então nós temos aqui um quadro bem descrito, né, do que seria esse quinto selo, né? Uma perseguição que causa martírio, né? E esse martírio invoca uma vingança celestial. Então, vamos para o sexto selo. O sexto selo está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 17, que diz assim: E vi quando abri o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? E aqui encerra o capítulo 6 com o sexto selo. Esse sexto selo é um grande cataclismo escatológico, né? Mais uma vez no sermão profético, né? Jesus diz assim: logo depois das aflições daqueles dias, né? Aí se logo depois correspondem aos fatos anteriores, né? Que estão escritos ali. Mateus 24, 29, né? Você vai ver isso. Correspondem aos primeiros selos, ao primeiro até ao quinto selo, né? E Jesus diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, né? Aí acontecem os 5 primeiros selos, né? Aí no sexto selo, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, né? Idêntica à descrição com o sermão profético de Jesus. Então, há aqui uma ordem cronológica, né? Porém é quase que imediata, é logo depois, né? Logo depois. Versículo 12, né? Acontece o escurecimento do sol e da lua, né? Que está predito pelo profeta Joel, né? Já estava predito isso pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 30 a 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Né? Essa passagem de Joel é interessante, que Pedro também cita, faz referência a essa passagem. Né? Ele interpreta da seguinte forma, lá em Atos, né? Naquele discurso, no dia de Pentecostes, né? Ele coloca como o fim dos tempos toda essa passagem de Joel, né? Desde o momento em que as pessoas recebem o Espírito Santo de forma especial, o Espírito do Senhor vai estar sobre os jovens, os velhos, né? E ele já faz menção a esse juízo final, né? Então, o fim dos tempos corresponde ao momento que eles estão vivenciando ali no Pentecostes, né? No início do primeiro século,
até ao dia em que acontecer esses sinais, né? Ou seja, já vai para mais de 2000 anos e estamos no fim dos tempos, né? Na verdade, 2000 anos é muito pouco tempo, né, para a contagem escatológica, né? Então nós estamos vivenciando o final dos tempos, né? E a dor de parto, né? Isso vai crescendo, crescendo, até que chega um momento em que vai chegar ao ápice, né? Então essa passagem de Joel faz referência ao período do final dos tempos, né? Desde o momento em que o Espírito Santo começa a atuar de forma como atuou no Pentecostes, né? Pelo diz que é o cumprimento do que disse o profeta Joel ali. Então começa a contagem, né? Só que é a contagem em forma de sinais e não de forma cronológica, né? De forma cronológica. E eis aqui o sinal final, né? Que encerra o fim dos tempos, né? Esse cataclisma escatológico. É como o sol se escurece e a lua, né, como um saco de silício, né? Silício ou crina era um pano grosseiro, no grego sacos, né? De onde traduzimos a palavra saco. Era feito de pelos de cabra, exportado pela Cilícia, né? Só para que a nível de informação, para que vocês saibam o que é saco de silício, né? Vinha da região da Cilícia e por isso o nome, né? Saco de silício. Em Mateus 24, 29, diz assim: as estrelas cairão do céu, né? Nós vimos aqui versículos 13 e 14. Versículos 13 e 14 que diz assim de Apocalipse, né? Capítulo 6, 13 e 14. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Ou seja, o céu se enrolou, né? E debaixo, né, dos pés das pessoas os montes se moveram, né? As coisas saíram do lugar, né? Foi um cataclisma, né? E os corpos celestes, eles são conhecidos por sua fidelidade às órbitas, né? Porém, parece que não vai ser assim até o final dos tempos, né? Isaías predisse o seguinte: Isaías 34, versículos 4 e 5 diz assim: todo o exército dos céus se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro, olha aí, e todo o seu exército desvanecerá, como desvanece a folha da vida e da figueira, pois a minha espada se embriagou no céu, né? Um juízo divino, né? É por força sobrenatural, por ordem divina que essas coisas acontecem, né? Versículos 15 e 16 de Apocalipse narra a reação dos homens, né? O desespero das pessoas, né? E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles querem fugir, né, do juízo, da presença de Deus, mas não podem mais fugir, né? Nem a morte mais os atende, né? Nem os montes, nem a natureza, nada vai poder dar escape, né, à humanidade nesse momento aqui crucial. Semelhante à citação do livro de Oséias, né? Oséias capítulo 10, versículo 8, diz o seguinte: e dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós, né? Idêntico, né? Foi também empregada por Jesus em Lucas capítulo 23, né? Como uma advertência prévia, né? Então, uma advertência solene de Cristo. Nós devemos ter cuidado, né? Que tipo de pessoas nós vamos ser, né? Nós somos hoje e vamos ser, que nós devemos ser, né? Na parte que Pedro fala sobre escatologia, nas cartas de Pedro, né? Ele diz assim, ele descreve o quadro do mundo se derretendo em chamas, né? Ele diz: em meio a tudo isso, que pessoa vos convencer, né? Então, que pessoa nos convencer? Então, quem escapa do juízo é aquela pessoa que está marcada pelo selo de Deus, né? Isso e esse escape, né? Esse escape desse juízo celestial é pela identificação com Jesus Cristo. É quem está seguindo os passos de Jesus, né? É a pessoa que nos convencer, né? Jesus é o nosso alvo. Então, essa ira aqui, né, ela é descrita da seguinte forma, né? No grego do Novo Testamento, a palavra ira, relacionada a Deus, né, aparece geralmente de duas palavras em grego, né? A primeira palavra é timos, né, que significa um irrompimento de ira. Ela se emprega no Novo Testamento pelo menos 9 vezes, mas todas estão no livro do Apocalipse, né? E é sempre uma ira
que se volta contra os inimigos de Deus, contra os ímpios, né? É sobre a Babilônia, sobre os exércitos do Armagedon, que a gente vai ver mais na frente, é sobre os habitantes da terra em geral, né? E Ogê é a palavra usada aqui, que significa um estado firme de ira, né? Uma instituição da ira, né? Não significa exatamente uma emoção violenta, mas é um termo técnico, né, para um julgamento de forma prática, né? É a ira futura, né, de Deus sobre a qual Paulo fala, né, lá em 1 Tessalonicenses, ele diz que Jesus nos livra da ira futura, né? Então, da ira celestial, os salvos vão ser poupados, né, de fato. É o que a Bíblia, é o que Apocalipse diz, né? Vão sofrer perseguição, martírio, não serão poupados da ira de Satanás, né, e dos ímpios, mas da ira celestial serão poupados, sim, né? Não sofrerão a ira do céu, né? Então, nós não devemos nos espantar com essa possibilidade de martírio, né? A história mostra que não é muito difícil que a humanidade odeie tanto um grupo assim, né? A gente vê o exemplo de Roma, teve várias perseguições localizadas ali, né? Contra cristãos ou contra judeus também, né? Que eles ganhavam a aprovação da sociedade, né? A aprovação do governo, usavam toda a estrutura política, militar contra esses grupos, contra a igreja, que era um grupo pacífico, né? E assassinaram muitas pessoas, né? Prenderam, né? Tomavam os bens. Então a perseguição era em vários níveis, até chegar ao último nível, né, considerado que era uma desobediência civil, uma afronta ao imperador. Então as pessoas eram condenadas à morte, né? Temos a história recente aí, os nazistas, né, perseguiram vários grupos, entre eles aqueles cristãos que não concordavam, né? Tem até o relato de um pastor, esqueci agora o nome, né, que ele via as coisas acontecendo, né? Os nazistas estão perseguindo os comunistas, então ele não era comunista, ele deixava para lá, né? Os nazistas estão perseguindo os judeus, ele não era judeu, então ele deixava para lá. E quando chegou nele a perseguição, aí ele não tinha mais a quem recorrer, né? A quem ele deveria recorrer para reclamar da perseguição. Então, esse tipo de comportamento chega às nossas portas, assim, né? Ditaduras, perseguições, né? Restrição de liberdades, né? Quando nós devemos ter muito cuidado e andar vigilantes contra isso, né? Para que nós mesmos não venhamos a ajudar isso a acontecer, né? Na cultura pop, aí tem um filme muito interessante, que é o Guerra nas Estrelas, né? E no sexto filme, que na verdade o sexto filme retrata cronologicamente ali, seria a terceira etapa da história, né? Seria o filme 3, que é quando o Anakin Skywalker se torna o Darth Vader. E tem uma cena ali muito interessante, que o imperador, né, o vilão, né, ele usa um protocolo ali, simplesmente um protocolo, no momento certo, com o planejamento certo, ele usa um protocolo e as tropas, né, os Stormtroopers, né, se voltam contra os Jedi, né, os mocinhos lá, e começam a assassinar os mocinhos, né. E assim, né, de forma institucional, ele ganha poder institucional, de forma burocrática, né, ele dá uma ordem, né, e isso em todos os lugares ali do domínio, as tropas passam a realizar as ordens dele, né, e se voltam contra os mocinhos. Então, na cultura pop isso já é bem possível acontecer, né. Então, as estruturas sendo usadas como armas contra grupos menores, né. E a igreja não está livre disso, né? Não está livre disso. Então, se uma estrutura é usada contra a igreja, né, humanamente nós não temos como escapar, né? Segundo a Bíblia, o anticristo vai matar muitos cristãos, né? Vai ser difícil escapar dessa perseguição da sociedade do anticristo, né, nos últimos tempos, né? Satanás, ele usa todas as estruturas possíveis, né? Quando não pode usar o mundanismo, ele vai usar a força, né? Vai usar a força, vai tentar calar os cristãos de todas as formas. Então é perfeitamente possível na história da igreja, na história da humanidade em geral, né? É perfeitamente possível que essas coisas aconteçam, né? Então estejamos alertas, né? Em Apocalipse 6:9, como nós vimos, né, a expressão debaixo do altar causa até um certo debate, né?
Que altar seria esse do incenso, do sacrifício, né? Lá no tabernáculo, como é que seria esse altar? Né? Mas independente de qual seja o significado, de qual altar específico esteja se referindo, né? Se era o altar do incenso, se era o altar do sacrifício do animal, etc. Isso fala de sacrifício, de auto-sacrifício dos cristãos, né? Paulo, quando ele estava prestes a enfrentar o martírio, lá em 2 Timóteo 4, né? Ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em todo o Novo Testamento, os cristãos são vistos como sacrifícios oferecidos a Deus, né? Já em vida e como também até a morte, se for necessário. Né? Apresenteis, né, como sacrifício vivo. Então, antes da gente chegar ao extremo de ter que dar a nossa vida, nosso pescoço em nome de Jesus, né? Vamos dar o nosso tempo para Jesus, vamos dar o nosso suor, o nosso sangue para Jesus, vamos dar o nosso esforço para Jesus, vamos servir ao Senhor, né? Aí você será capaz, sim, na hora H, quando for tentado, né, de seguir firme sem negar a Jesus até a morte. Né? Isso é um grande desafio, mas em nome de Jesus nós vamos poder vencer, né? Então, mais uma vez, obrigado por ter nos acompanhado. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? E abençoe esse trabalho para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, né? Eu quero pedir oração por todas as famílias que estão isoladas, algumas até perdendo entes queridos, né? Os irmãos ali nas 15, a família Pacheco perdeu a irmã Lúcia, agora há poucos dias, né? São pessoas ligadas à minha família, para que Deus os abençoe, os console ali, né? E lhes dê todo o suporte emocional e espiritual, né? Então vamos orar. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez ensinar a Tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus Pai, do nosso país, livra-nos, Senhor, deste mal, desta pandemia, e nos instrui, meu Deus Pai, como nos comportar em meio a situações difíceis, Senhor, e a manter a paciência, a esperança e a fé, Deus, sem enfraquecer, sem desonecer. Nos ensina a usar melhor o nosso tempo, Senhor, e nos dedicarmos cada vez mais aos nossos parentes, à nossa família, para que a gente cuide espiritualmente deles, para que eles sejam, Senhor, os primeiros a quem possamos ganhar para Jesus e anexá-los à igreja do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos ajuda na nossa missão como cristãos e abençoa as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, para que elas também sejam alcançadas pelo Evangelho, caso ainda não tenham se comprometido com Jesus. Nós pedimos, Senhor, pela comunidade de São Gonçalo do Amarante, Senhor, pela nossa igreja batista aqui, para que as pessoas abram as portas do seu coração para a Tua palavra, assim, sejam alcançadas mesmo dentro de casa, mesmo que seja através da internet. Nós estamos aqui, Senhor, prontos para Te servir. Usa-nos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.